Abra sua Bíblia comigo lá. Evangelho de Jesus, Marcos, capítulo 5, só o primeiro verso diz assim: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Genezarenos ou Gadarenos, e foram para a região dos Gadarenos. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. É uma passagem bem conhecida da igreja. Todos já ouviram essa passagem a respeito disso. Eu quero trazer ao seu coração. É bem importante a gente entender que dentro da Bíblia Sagrada a gente tem que compreender o texto, e a palavra diz assim que eles atravessando, ou eles saindo de um lado para o outro, chegaram à ilha de Gadara. E é bem importante a gente entender que antes disso há alguns acontecimentos, que antes disso há alguns fatos que sucedem para que Jesus pudesse chegar ao outro lado. Em outras versões vai dizer assim, entre mentes chegaram ao outro lado, ou à outra margem, a terra dos Gadarenos. Então é bem importante a gente entender que eles fizeram uma travessia, mas para a gente poder entender esse capítulo, é bem importante a gente entender o capítulo de número 4 de Marcos. Marcos, ele vai relatar que Jesus ele está à beira da praia de Genezaré e ele está ensinando algum grupo de pessoas. E o interessante é que Jesus vai começar a ensinar essas pessoas e ele vai ensinar por parábolas. A primeira parábola que Jesus ensina no capítulo de número 4, que é o que antecede esse que nós acabamos de ler. A primeira parábola que Jesus começa a falar é a palavra do semeador, que o semeador ele saiu a semear. Todos nós já escutamos essa parábola, vai dizer que ele sai para semear, algumas sementes caem à beira do caminho. E quando nós entramos a profundo dessa parábola, a gente vai entender que a semente é a palavra, que a palavra ela foi lançada, e nós entendemos que as terras que elas foram lançadas, ou os terrenos, ou os solos que elas foram lançadas, são diferentes uns dos outros. Alguns são solos pedregosos, outros são solos espinhosos, outros são solos de pequena profundidade. E nós entendemos que na medida que o semeador ele sai semeando, lançando a palavra, ela vai chegando em alguns solos e alguns eles vão tendo algumas reações diferentes. Todos nós já entendemos essa parábola que Jesus está ensinando. E neste contexto do capítulo 4, ele vai continuar ensinando. São ao todo 4 parábolas que Jesus ensina. E a segunda parábola que Jesus vai ensinar é a respeito da candeia. Ele vai dizer assim: quem traz uma candeia para se colocar debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? É uma pergunta que Jesus faz. Ele fala assim: acaso não colocará a candeia no alto para que essa possa iluminar todo o ambiente e mostrar aquilo que está escondido? Ou seja, ele está trazendo, se nós formos trazer uma perspectiva de visão, ele está trazendo que aquilo que brilha, aquilo que há uma mudança, isso é para ser visível, isso é para ser notado, isso é para ser olhado ao longe. Ou seja, todos nós que estamos aqui essa noite somos como candeeiros acesos por Jesus. Aleluia! Que na medida do possível que nós vamos passando pelas ruas de Birigui ou pelos ambientes que nós somos colocados, nós devemos brilhar, trazer um testemunho, trazer algo diferente sobre o ambiente e mostrar que ainda há luz em certos ou determinados lugares. É importante nós entendermos essas parábolas que Jesus ele vem ensinando. E Jesus ele vai continuar ensinando. A terceira parábola que Jesus vai dizer é a parábola da semente. E é importante nós olharmos isso daqui, que ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer assim: o reino
Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente continua a crescer. Aleluia! Você está entendendo que uma parábola ela entrelaça a outra? Quando nós olhamos a primeira parábola, ele fala sobre a semente, a palavra que é lançada sobre certos determinados tipos de lugares ou corações. E quando nós olhamos a segunda parábola, ele fala sobre a luz, que ela chega em determinado lugar, aleluia, e ela demonstra aquilo que está em oculto. Ou seja, quando nós recebemos a palavra, chegamos em determinados ambientes e as pessoas olham para nós e dizem: esse é diferente, esse está andando com Deus, esse a palavra entrou dentro do coração. O testemunho dele mostra a clareza daquilo que foi plantado dentro do coração. Agora, na terceira parábola, é uma comparação que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: olha, o homem que saiu a semear, ele não está vendo, ele não está enxergando, mas a semente ela está brotando, está nascendo algo por debaixo da terra, está criando raiz, está criando profundidade. Algo vai acontecer, algo vai mudar, porque a semente é assim, irmão, ela entra dentro do coração, nós não sabemos. De repente, num culto como esse, você está recebendo a palavra está sendo plantada dentro do teu coração, ela está sendo gerada, mas você vai sair daqui e você não sabe daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 semana, daqui 2 semanas, mas você vai olhar para o céu e vai dizer: cumpriu-se a palavra de Deus. Porque dentro do coração do homem ela gerou uma semente, ou seja, assim semelhantemente ao reino de Deus. O reino de Deus ele não é à vista dos homens, mas o reino de Deus, aleluia, dia e noite ele está produzindo algo, aleluia, dia e noite ele está rompendo, aleluia, alguma coisa que não estamos enxergando. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmão, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Cristo Jesus. Na quarta parábola, Jesus ele vai ensinar algo interessante. Ele vai dizer sobre o grão de mostarda. E ele vai dizer assim: olha, sendo a menor das sementes, mas quando ela vem, ela brota, cresce-se uma linda e grande árvore, sendo a maior. Olha só, como que comparamos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que estando uma vez, sendo a menor das sementes, que se planta na terra, no entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com os ramos tão grandes que as aves do céu podem se abrigar na sua sombra. Aleluia. E ele vai dizendo assim: olha, o reino de Deus é assim, é algo pequenininho, mas daqui a pouco vai crescendo. Aqui começou só com um projeto dentro do coração do pastor Edmilson. Pastor Edmilson colocou um projeto dentro do coração: eu vou construir uma igreja. Veio aqui, olhou no terreno vazio, falou assim: eu vou fazer uma parede assim, eu vou fazer assim. Aí foi lá e começou com o irmão Raimundo: ó, irmão Raimundo, tem a parte de lá, você compra, eu compro o meio, eu vou construir, e eu vou fazer ali a casa de Deus, e eu vou fazer ali no fundo uma porta. E ele foi desenhando, irmão, e ele foi colocando. Não tinha ninguém, não tinha cadeira, não tinha luz, não tinha esse piso bonito, não tinha esse púlpito bonito que você está vendo aqui hoje, não tinha esse tanto de gente. Mas ele falou: eu vou plantar sem ver, eu vou plantar sem olhar. E conforme ele foi plantando, foi gerando, e veio uma, e veio 2, e veio 3, e ele falou: eu vou continuar plantando, e daqui a pouco está esse povo lindo, adorando, glorificando. Assim é o reino de Deus. Nós vai plantando, ele vai crescendo, nós vai plantando, ele vai crescendo. Daqui a pouco gera uma grande multidão. Esse lugar não vai comportar, porque assim é o reino de Deus.
Você viu como que é? Maravilha. Aí Jesus ele vem trazendo uma lógica, pastor Raimundo. Ele vem trazendo uma lógica, e se nós começarmos a olhar, olha só como que entrelaça. Pastor Cláudio Honor, olha só que coisa linda. E ele vai dizendo assim, olha, a palavra é lançada. E quando a palavra é lançada, ela vai cair em vários tipos de terreno. E conforme ela vai caindo, alguns outros tipos de terreno, ele vai começar a gerar fruto. E ele vai começar a produzir. E ele vai começar a andar. E esses frutos vai começar o quê? Trazer testemunhos, são os candeeiros acesos. São os candeeiros colocados sobre para iluminar. Aleluia. Aquele que usava droga, aquele que usava, aleluia, aquele que se prostituía, agora não se prostitui mais. Por quê? Porque a palavra entrou dentro do coração. Aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a andar na rua, alguém vai dizer, você está diferente. Ele vai dizer, porque a palavra entrou. Ele vai começar a trazer testemunho. Aquele que roubava já não rouba mais. Ele entra, ei, peraí, mas você um dia roubou, hoje eu não roubo mais, porque eu sou um candeeiro. Eu sou um candeeiro, eu trago luz ao ambiente. Você vê como que está entrelaçado. Aí vai dizer assim, olha, semelhantemente ao reino de Deus, vai ser plantada noite e dia. Você não vai ver, você vai dormir, mas vai estar gerando, vai estar produzindo, vai estar crescendo, vai estar nascendo alguma coisa. Assim é o reino de Deus. Você nota que uma parábola está entrelaçada a outra. Jesus está dizendo, olha, uma vida é assim, a palavra é plantada. Uma vida assim, ela há transformação. Uma vida assim, ela começa a crescer, começa a germinar a palavra dele. E quando você vê, ela está pregando, está sendo um pastor de ovelha. E quando você vê, ele está sendo um pastor de uma grande congregação. E quando você vê o reino de Deus, ele está crescendo, apanha de um lado, bate do outro, corta a árvore, poda ela, mas o fruto continua gerando. Por quê? Porque assim é o reino de Deus, é o crescimento, irmão. E Jesus ele vai ensinando, você vê que uma parábola está entrelaçada a outra, uma mensagem, irmão, está entrelaçada a outra. Aleluia. E Jesus ele vai dizer assim, é muito fácil eu chegar aqui e falar uma parábola. É muito fácil eu chegar aqui e pregar uma parábola. Só que agora eu vou mostrar para os discípulos na prática. Agora eu vou mostrar para os discípulos quando a palavra chega. Agora eu vou mostrar para os discípulos quando Deus muda a vida de um homem. Agora eu vou mostrar para os discípulos como Deus transforma uma região toda e o evangelho vai crescendo devagar. A semente vai indo, vai brotando, brota um aqui, brota outro ali. Quando nós vemos um lugar inteiro está incendiado, eu vou mostrar para os discípulos como que muda uma vida. Aí Jesus vai dizer assim para os discípulos, olha, ensinamos, já explicamos para ele como que é a semente, já explicamos para ele, aleluia, como que é o candeeiro, já explicamos para ele, aleluia, como que é a semente que é plantada e nós não vemos nascer, não vemos brotar, e nós não enxergamos, e nós saímos de um lugar, mas nós plantou a semente, pastor Raimundo. Talvez ninguém me viu aqui pregando, aqueles que plantaram, eu lembro que o irmãozinho ele me evangelizava, ele falava de Jesus para mim dia e noite. Olha, Jesus te ama, Paulo. Olha, Jesus, ele veio e me discipulou. Hoje ele não está vendo eu pregando, mas a semente dentro do coração, ele não viu, ele dormiu. A noite passou, o dia veio, os anos passaram, mas a semente germinou. Aleluia. Assim é eu e você, irmão. Assim somos nós aqui hoje. Quantas almas o pastor Edmilson não ganhou na madrugada? Pregou o evangelho, falou do amor de Cristo. De repente ele não viu, de repente ele não enxergou, mas a semente dentro do coração foi germinando. Hoje é pastor num lugar, pastor de outro, missionário de outro, aleluia, mas a semente foi plantada. E Jesus ele queria ensinar os discípulos dessa maneira. Ele estava dizendo para os discípulos, olha, eu vou mostrar como que é, eu vou mostrar como que se faz, vamos entrar dentro do barco e agora nós vamos atravessar para o outro lado. O interessante é que Jesus nunca mediu, irmão, esforços por uma alma. Jesus, ele nunca mediu esforços por uma alma. Porque se Jesus medisse esforços por uma alma, eu e você não estaria aqui dentro. Eu e você não teríamos chegado nesse lugar. Eu e você não teríamos entrado dentro desta igreja hoje. Porque quem éramos nós no passado? Quem éramos nós, irmãos, na mão de Satanás? E hoje nós estamos aqui foi porque Jesus não mediu esforços pela minha vida e pela sua.
Foi porque ele olhou para você, Paulinho, ele olhou para mim, Paulinho, assim, ele falou assim: você merece uma chance. Ele olhou para você e falou: você merece uma chance. Ele olhou para você, irmão, nós não merecíamos, aleluia, mas o sangue dele na cruz do Calvário foi derramado por mim e por você. É o sangue, irmão, de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aí vamos atravessar. Aí no meio da travessia veio uma grande tempestade. Todos nós escutamos essa história. Jesus, ele adormece porque ele passou ensinando dia e noite. Ele passou ensinando, o corpo físico se cansou. Jesus dorme no barco. Só que Jesus está na travessia, uma tempestade se levanta, os discípulos se desesperam. Acordam Jesus. Jesus acorda. E Jesus, ele acorda aflito, irmão, e a hora que ele acorda, ele olha para os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, não te importa que nós perecemos? E a pergunta de Jesus foi bem simples: homens de pouca fé. E ele se coloca na pomba do barco, acalma a tempestade, cala-te mar, quieta-te vento. E vai dizer que se houve uma grande bonança. E os discípulos se maravilham. E eu quero abrir um parênteses aqui esta noite, irmão. Existem tempestades que nós vamos estar, mas Jesus vai estar conosco. Existem momentos que nós vamos ser atribulados, mas Jesus está conosco. Existem momentos, irmão, que parece que o mar vai nos engolir, mas Jesus está conosco. Existem momentos na nossa vida que a perseguição vai estar grande, mas Jesus está conosco, irmão. Aleluia, Jesus não nos abandonou. E vai, chega do outro lado. E a Bíblia agora entra no capítulo 5. E atravessando-se o mar, foram para a região dos Gadarenos. E todos nós sabemos que quando Jesus chega à região dos Gadarenos, a Bíblia ela vai começar a descrever algumas cenas. E Jesus ele vai começar a ensinar tudo aquilo que ele pregou nas parábolas, no capítulo de número 4. A palavra chega em Gadara. A palavra atracou-se em Gadara. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite. Eu não sei, porque Gadara aqui, ela traz alguns efeitos sobre a vida de um homem. Gadara aqui, ela traz aprisionamento sobre a vida de um homem. Gadara aqui, ela traz isolamento sobre a vida de um homem. Se nós formos olhar o que está acontecendo em Gadara, nós iríamos dizer um homem que perdeu a família, um homem que a sociedade despreza. Olha só, irmão, o que está acontecendo em Gadara. Um homem que já tentaram isolar ele. A mente dele está aprisionada por demônios. Um homem que está em meio a sepulcros, a coisas mortas, as coisas que não têm vida. Olha só a comparação que nós iríamos fazer em Gadara. Quem éramos nós? Homens aprisionados. As nossas mentes atribuladas, não tínhamos sossego. Não tínhamos tranquilidade. Outrora saíamos para a rua de tanto inimigo que nós fazíamos. Saíamos para ruas às escondidas. Outrora saímos para as ruas armados. Outrora estávamos escondidos em lugares, usando droga, roubando, planejando fazer algo de errado. Quem éramos nós, irmãos, em Gadara? Nós éramos aprisionados em Gadara, rejeitados em Gadara, isolados em Gadara. Mas eu tenho uma boa notícia, a palavra se atracou sobre a ilha de Gadara essa noite. E eu quero profetizar sobre a tua vida que Gadara na tua vida nunca mais. As algemas de Gadara não vai te prender. Aleluia, a sociedade de Gadara ela não vai te excluir, porque aquele que te chamou é maior, aquele que te escolheu é maior, aquele que pegou na tua mão, aleluia, ele é maior.
dizer que aquele que estava em sepulcros, ele vai correr aos pés de Jesus. E ele diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes da hora. E a Bíblia vai dizer porque Jesus o repelia e dizia: sai dele, espírito imundo. A palavra repelia e dizia: sai. Aleluia. Eu quero dizer para você que aquilo que tentou te aprisionar hoje, Jesus chegou com a palavra dizendo: vai ter que sair. Aquilo que tentou entristecer o seu coração, Jesus chegou com a palavra hoje, vai dizendo: vai ter que sair. A palavra chegou neste lugar. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Aí o espírito respondeu: meu nome é Legião. E respondeu-se: porque somos muito. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Olha só, implorava Jesus: Jesus, deixa nós aqui. Mas a palavra chegou. Jesus, deixa nós aqui. Mas a palavra atracou em Gadara. As correntes que aprisionavam, as cadeias que tentaram trancar e não foram suficientes para a vida daquele homem. Agora a palavra está mudando, a palavra está transformando, a palavra está entrando no coração, a palavra está germinando fruto, e o espírito que estava na mente daquele homem dia e noite agora é obrigado a sair. Aquilo que nos atormentava já não atormenta mais. O verso de número 11 diz assim: uma grande manada de porcos estavam passando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda nós para aqueles porcos. E vai dizer que era cerca de 2.000 porcos. E vai dizer que um porco ele custava cerca de 3 denários. E 3 denários era praticamente um dia de trabalho. 2.000 porcos era cerca aproximada de 2 anos a 3 anos de trabalho de um homem. E vai dizer que aqueles porcos, eles se precipitam porque os demônios que estavam naquele homem entram naquele porco. Você entende aqui o que está acontecendo? Que no capítulo 4, o que antecede isso daqui, Jesus ele está contando uma parábola, só que aqui Jesus está mostrando na prática que essa parábola ela pode produzir. Você entendeu o que Jesus quer fazer na minha e na sua vida hoje? Jesus ele quer mudar a nossa história. Ele está dizendo assim: olha, se a semente ela entrar e ela brotar dentro do seu coração, eu farei grandes coisas através da sua vida. Existem almas que vão se converter através da sua vida. E aonde você estiver, será um ramo frutífero na mão de Deus. Aleluia! Você será uma arma poderosa na mão de Deus. Jesus está mostrando isso para os discípulos. Lá do outro lado, nós estávamos pregando para uma multidão. Aqui eu vim pregar para um homem só. Eu estou libertando a vida de um homem só. E a Bíblia ela vai dizer que aquele homem que estava, ele se assenta. Toda a cidade fica sabendo do que está acontecendo. Vai dizer assim que Gadara ficava na região de Decápolis. São 10 cidades ao todo. E Gadara ela fica no centro dessa Decápolis. E vai dizer que esse homem, ele está sentado sobre o túmulo, bem vestido. Olha só aí você, como que nós andávamos. Olha a maneira que Deus colocou aqui. Alguns andavam bêbado, caindo. Outros andavam drogado. Outros andavam armados, irmão. Outros andavam cheirando a prostituição.
E olha onde Jesus nos colocou, sentado em perfeito juízo, dizendo: eu posso estar passando perdão, eu posso estar passando prova, eu posso estar passando luta, mas aquele que me chamou é fiel, aleluia. Aquele que me curou é fiel. A Bíblia vai dizer, irmão, que esse homem está ali sentado. Chega a cidade toda, olha, mas vê toda a sua renda sendo desfeita. E vai dizer assim que eles pedem para que Jesus saia dali. Eles oprimem Jesus para que Jesus se retirasse daquele lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se retira daquele lugar. E aquele homem, a hora que Jesus entra no barco, ele fala assim: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus fala assim: não, volta para a tua casa, volta para os seus e fala tudo o que foi feito com você. Aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus, ele saiu daquele lugar, mas a semente que ninguém viu, que foi plantado dentro do coração daquele homem, começou a germinar, e almas começou a ser convertida, almas começou a ser transformada, e pessoas começaram a aceitar a Jesus através de quem? Do testemunho do gadareno. Tem pessoa que vai aceitar Jesus por causa de você. Tem pessoas que vai entrar dentro dessa igreja, vai ser liberto por causa de você. Tem pessoas que vai chegar aqui, aleluia, receber uma palavra poderosa por causa de você. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Palavra de Jesus, verso 19, diz assim: Jesus não o permitiu, mas lhe disse: vai para casa, para sua família, e anuncia quanto o Senhor fez para você, como teve misericórdia de você. Decápolis são 10 cidades evangelizadas por um homem. Existem lugares que precisam ser evangelizados por você. Gadara na sua vida nunca mais. As correntes de Gadara sobre a sua vida nunca mais. As opressões da sua mente nunca mais. Eu quero profetizar aqui essa noite para pessoas que estão com a mente aprisionada, que já pensou em desistir, já pensou em tirar a vida. Eu quero profetizar para você: espírito da depressão, agora em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Espírito da depressão, em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Você vai sair daqui essa noite liberto, em nome do Senhor Jesus. Coloca sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Gadara nunca mais. Gadara nunca mais, Jesus. As correntes de Gadara não vai prender o teu povo. Senhor, Deus querido, Deus amado, as cadeias de Gadara não vai prender o teu povo. Os demônios, Senhor, Deus querido, Deus amado, que outrora estava em Gadara, essa noite bateu em retirada. Senhor, vidas foram libertas e transformadas pelo poder da palavra, porque o Senhor atracou hoje em Gadara. O Senhor hoje, Senhor, chegou com a palavra em Gadara. O Senhor hoje chegou com a libertação. Senhor, Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, quebra agora toda corrente, quebra agora toda corrente, todo demônio escondido saia, em nome do Senhor Jesus. Toda pressão escondida saia, em nome do Senhor Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus. Deus está quebrando hoje o correio. Aleluia. Só quem está recebendo a vitória vai dando glória. Só quem está recebendo o milagre vai dando glória. Só quem está crente que Deus está entrando na sua casa. É culto com a família. E Deus está visitando família. Deus está visitando os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Só quem crê vai dando glória.
Oh, Jesus, meu Deus, abençoa todas as famílias. Jesus, eu quero orar pelas famílias presentes. Eu quero orar, meu Deus, por todos os familiares. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Seja abençoado todas as famílias. Todas as famílias. Os filhos dos teus filhos. Meu Deus, da primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Seja abençoado os teus filhos, ó Pai. Abençoa os irmãos. Meu Deus, eu estou olhando aqui, Jesus. Eu sinto falta de 33 pessoas aqui hoje. Meu Deus, visita todos eles. Uns por motivo de enfermidade. Outros, ó Pai, aleluia, por motivo, ó Pai, mais forte, não conseguiram estar aqui. Mas outros, o adversário não deixou vir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todas as famílias. Todas as famílias sejam abençoadas, sejam saradas, sejam alcançadas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê falar amém? Quem crê falar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar e aplaudindo ao Senhor, bem alegre. Aplauda ao Senhor, bem alegre. Toda a honra seja dada a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, meus irmãos presentes aqui, aleluia. Nosso irmão Paulo Piveta já da casa, Maurício já de casa, né, Maurício? Já de casa, já. Aleluia. Falou que estava indo na igreja lá longe, conversou com o pastor dele, que tem uma igreja pertinho, que o fogo cai, os pregadores é tomado por Deus, o pastor fica lá dando glória. Deus abençoe, né? Aleluia. Ele congregava lá no portal. Deus abençoe, Maurício. Deus abençoe. Aleluia, meu primo aqui, meu primo Sérgio, pastorzão abençoado, hein? Quem quer ver ele pregar aqui, fala amém. Amém. Já ganhou mais Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmão Sérgio, Serginho, seu filho. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, pastor Paulo, meu irmãozão. Rapaz do céu, eu não conseguia falar que esse homem ia à igreja está quase para me lijar ali na porta, rapaz, por causa dessa camisa. Mas esse homem não vai vir, eu falei, eu que não encontrei ele, eu perdi o celular e não conseguia falar com ele.